Nem todo afastamento é abandono. Às vezes, é Deus fechando uma porta antes que ela se transforme em prisão. Você está tentando entender por que essa pessoa mudou com você. Por que esfriou? Por que se afastou? Por que parou de agir como antes? E talvez no fundo, você esteja olhando para esse afastamento como uma tragédia. Mas talvez Deus esteja te mostrando que isso não é uma tragédia. É proteção. Talvez você esteja sofrendo porque alguém saiu da sua vida, mas Deus pode estar te livrando de uma dor muito maior, porque tem gente que, se ficasse, não iria te amar melhor, iria te ferir mais, iria te confundir mais, iria sugar sua paz, iria fazer você duvidar de quem você é. E eu sei que dói. Dói quando você se apega a alguém e percebe que essa pessoa já não olha mais para você do mesmo jeito. Dói quando você sente que está tentando segurar uma relação sozinho. Dói quando você ora pedindo para Deus restaurar, mas parece que Deus permite o distanciamento. Mas escute com atenção. Nem todo mundo que se afasta está sendo arrancado de você pelo inimigo. Às vezes, é a própria mão de Deus protegendo o seu coração. Às vezes, você olha para as lembranças. Deus olha para as consequências. Você olha para o que essa pessoa foi no começo. Deus olha para o que ela poderia causar no seu futuro. Você sente falta dos momentos bons. Deus sabe das feridas que estavam vindo. E é por isso que muitas vezes Deus não explica tudo de imediato. Ele apenas começa a afastar. Ele esfria aquilo que você estava tentando manter quente sozinho. Ele fecha portas que você queria abrir na força da emoção. Ele permite que certas máscaras caiam. Não é para te humilhar, é para te despertar. Porque Deus não quer que você fique preso a uma ilusão. Ele não quer que você ame uma versão de alguém que não existe mais. Ele não quer que você se destrua tentando salvar uma conexão que já estava adoecendo sua alma. Eu sei que você queria que fosse diferente. Você queria que essa pessoa reconhecesse seu valor. Queria que ela ficasse. Queria que ela pedisse perdão. Queria que voltasse a ser como era antes. Talvez você tenha orado para Deus mudar o coração dela. Mas às vezes a resposta de Deus não é mudar a pessoa. Às vezes a resposta de Deus é te tirar do alcance dela. Porque tem ferida que só não acontece porque Deus te afasta antes. Tem humilhação que você só não vive porque Deus fecha a porta. Tem traição que só não te alcança porque Deus interrompe o caminho. No começo parece perda, parece rejeição, parece injustiça, parece abandono. Mas depois você olha para trás e entende: se Deus não tivesse me tirado dali, eu teria me perdido. Existe livramento que chega com aparência de decepção. Existe resposta de oração que vem como afastamento. Existe cuidado de Deus que, no primeiro momento, parece silêncio. Porque Deus nem sempre te livra explicando. Às vezes, Ele te livra separando. E é aí que você precisa ter discernimento. Nem tudo que o seu coração quer é o que a sua alma precisa. O coração sente falta, mas o espírito percebe perigo. O coração lembra das palavras bonitas, mas o espírito começa a notar os frutos. E Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos, não apenas pelas promessas, não apenas pelas lágrimas, não apenas pelas mensagens bonitas, não apenas pelos momentos bons. Fruto é comportamento repetido. Fruto é caráter revelado. Fruto é como a pessoa te trata quando não consegue mais te usar. Fruto é como ela reage quando você coloca limites. Talvez Deus tenha permitido esse afastamento para você finalmente observar, enquanto você estava emocionalmente envolvido, talvez você justificasse tudo. Justificava a frieza, justificava a ausência.
justificava a grosseria, justificava a indiferença, justificava o desrespeito. Você dizia, ela está passando por uma fase. Ele é assim mesmo. Talvez eu esteja exagerando. Se eu tiver mais paciência, vai melhorar. Mas paciência não pode virar permissão para alguém te ferir continuamente. Amor não pode virar prisão emocional. Perdão não significa voltar para o mesmo lugar onde você sangrou. Ser cristão não significa aceitar qualquer tratamento. Ter fé não significa ignorar sinais. A Bíblia nos ensina a perdoar, mas também nos ensina a guardar o coração. E guardar o coração não é dureza, é sabedoria. Guardar o coração é entender que sua paz também é responsabilidade sua. É entender que nem toda porta fechada deve ser reaberta. É entender que nem toda pessoa que pede espaço deve ser perseguida. É entender que quando Deus começa a afastar, você não precisa correr atrás do que Ele está removendo. Porque tem gente que Deus afasta aos poucos. Primeiro, a conversa muda. Depois, a presença diminui. Depois, você começa a sentir um desconforto que não sabe explicar. Depois, a paz vai embora. E quando você percebe, está orando mais por causa da dor que essa pessoa te causa do que por gratidão pela presença dela. Quando uma presença te rouba mais paz do que acrescenta vida, preste atenção. Deus pode estar falando. Não ignore os sinais só porque você tem medo de ficar só. Não confunda carência com direção. Não confunda apego com amor. Não confunda costume com propósito. Tem gente que você mantém por medo da ausência, mas essa presença já está te machucando. E Deus, como Pai, não vai te deixar confortável em um lugar que está destruindo você. Ele vai incomodar. Ele vai permitir que você perceba. Ele vai tirar sua paz naquele ambiente. Ele vai mostrar que algo não está certo. Porque a paz de Deus também é bússola. Quando Deus está conduzindo, existe paz mesmo em meio à luta. Mas quando você está insistindo no que Deus está encerrando, existe peso, ansiedade, confusão, medo e exaustão. Aquilo que Deus tem para você não vai exigir que você se destrua para manter. O que vem de Deus pode até exigir maturidade, paciência e renúncia, mas não vai exigir que você abandone sua dignidade. Não vai exigir que você se afaste da presença de Deus. Não vai exigir que você viva implorando por respeito. O que vem de Deus não vai fazer você se diminuir para caber no desinteresse de alguém. Por isso, quando Deus começa a afastar alguém, não lute contra Deus. Ore, observe, silencie, entregue. Nem sempre você precisa confrontar. Nem sempre você precisa mandar um texto enorme. Nem sempre você precisa exigir explicação. Nem sempre você precisa provar que foi bom. Às vezes, a atitude mais espiritual é parar de insistir. Às vezes, maturidade espiritual é sair com paz. É fechar a porta sem ódio. É perdoar sem voltar. É amar à distância. É desejar o bem, mas não permitir acesso. Porque maturidade espiritual não é permanecer onde Deus já te mandou sair. Maturidade espiritual é obedecer mesmo chorando. É confiar mesmo sem entender. É dizer: Senhor, se isso é livramento, me dá força para não voltar para o lugar da minha ferida. Talvez essa seja a oração que você precisa fazer hoje. Não é? Deus traz essa pessoa de volta de qualquer jeito. Talvez seja: Deus, se essa pessoa não faz parte da tua vontade, tira de mim o desejo de insistir. Deus, se esse afastamento é proteção, me ajuda a aceitar. Deus, se eu estou preso a uma versão que não existe mais, abre meus olhos. Deus, cura em mim a carência
que me faz chamar migalha de amor. Quando a saudade vier, porque ela vem, ore. Quando a vontade de mandar mensagem vier, respire e ore primeiro. Quando sua mente começar a lembrar só das partes boas, peça a Deus para te lembrar também do que te fazia chorar. Porque a saudade costuma editar a memória. Ela mostra o sorriso, mas esconde a ansiedade. Mostra o abraço, mas esconde as noites sem dormir. Mostra a promessa, mas esconde a falta de atitude. Mostra o começo, mas esconde o desgaste. Então peça discernimento. Não tome decisão em dia de carência. Não reabra a porta em noite de solidão. Não entregue seu futuro a uma emoção momentânea. Tem coisa que você sente agora, mas se arrependeria depois. E Deus está tentando te amadurecer para você não decidir pela dor. A partir de hoje, pare de negociar sua paz. Pare de interpretar migalhas como resposta de Deus. Pare de correr atrás de quem Deus está afastando. Pare de pedir para Deus abençoar aquilo que Ele está tentando encerrar. Ore assim: Senhor, me dá coragem para aceitar o que o Senhor removeu. Me dá sabedoria para não voltar para ciclos que me adoeceram. Me dá um coração limpo, sem rancor, mas também firme, sem ingenuidade. Você pode perdoar e não permitir o mesmo acesso. Pode amar e não caminhar junto. Pode desejar o bem e seguir em frente. Pode sentir falta e ainda assim obedecer a Deus. A obediência nem sempre cancela a dor na hora, mas impede dores maiores no futuro. Hoje talvez doa soltar, mas amanhã você vai agradecer por não ter ficado. Hoje talvez você chore por uma porta fechada, mas amanhã você vai entender que aquela porta fechada impediu você de entrar em um lugar onde sua alma seria ferida. Não brigue com o livramento. Não chame de perda aquilo que o céu chama de proteção. Não tente ressuscitar relacionamento que Deus deixou morrer para salvar você. Nos próximos dias, não haja pelo impulso. Não mande mensagem só porque sentiu saudade. Não procure sinais em tudo. Não fique vigiando rede social. Não tente descobrir se a pessoa sente sua falta. Volte para Deus. Volte para a sua vida. Volte para a sua paz. Cuide da sua oração. Cuide do seu coração. Cuide da sua rotina. Cerque-se de pessoas maduras. Busque conselho em quem ama a Deus, não apenas em quem alimenta a sua emoção. E principalmente, não transforme uma ausência em desespero. Deus não perdeu o controle porque alguém saiu. Sua história não acabou porque alguém se afastou. Seu valor não diminuiu porque alguém não soube permanecer. Você continua sendo cuidado. Você continua sendo visto. Você continua sendo amado por Deus. E quem Deus afastou não tem poder para cancelar o que Deus preparou. Se era livramento, aceite. Se era proteção, descanse. Se era resposta, obedeça. Se era Deus te guardando, agradeça mesmo chorando, porque melhor é chorar agora sendo protegido do que sorrir por um tempo e depois sangrar por dentro por ter ignorado todos os sinais. Deus está te ensinando a não se apegar ao que te fere. Deus está te ensinando a discernir presença de propósito. Deus está te ensinando que paz também é bênção. Então entregue essa pessoa nas mãos de Deus, não com ódio, não com vingança, não com desejo de que ela sofra. Entregue com fé. Diga: Senhor, eu libero, eu perdoo, eu solto, eu confio. Se foi o Senhor quem afastou, eu não vou correr atrás. Eu aceito o teu cuidado e depois siga, um passo por vez, um dia por vez, uma oração por vez. Deus vai acalmar seu coração. Deus vai reorganizar seus pensamentos. Deus vai restaurar sua identidade.
Deus vai te mostrar que você não perdeu o amor da sua vida. Você perdeu o acesso de alguém que poderia ferir ainda mais a sua alma. E isso é livramento. Se você crê que Deus está te protegendo de quem iria te ferir mais, comenta agora: eu aceito o livramento. Escreva com fé: eu aceito o livramento. Que essa declaração marque o fim de um ciclo de dor e o começo de uma nova estação de cura, paz e discernimento. Deus não te afastou para te deixar sozinho. Ele te afastou para te preservar. Ele te tirou do alcance da ferida para te colocar no caminho da cura. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa entender que nem todo afastamento é perda. E assista também ao vídeo que aparece no card ou acesse o conteúdo no comentário fixado, porque Deus ainda tem uma palavra para continuar curando o seu coração.